E eu posso me comer. Não, a gente fica junto. Só estica essa. Don't rush. Don't rush. Hi, guys! Oi, gente! Já comecem contando pra gente se a imagem da live está boa. Ou se a gente vai ficar aqui se humilhando de novo. As lives voltaram ao normal, tá topzão. Ei! Ai, que milagre! Que boa notícia! Milagre, a live tá boa. Tô tentando entrar aqui e não consegui até agora. Então tá, se falaram que tá boa, então eu vou acreditar nas pessoas. Se vocês falaram, ó, Catarina falou, seu xará com K. A Jo Rezende falou. Lidiana falou, então tá falado. Vai dormir Hoje não, hein? a gente vai fazer uma aula de yoga com vocês. Porque depois do nosso último vídeo, Ai, todo tá mundo ótimo. tem certeza que nós somos muito boas. Se você não está entendendo isso que a gente tá falando, vai lá no meu canal e assiste o vídeo de terça-feira. E o vídeo dessa semana vai sair na terça também, viu? Terça-feira tem o último vlog dessa quarentena no Rio Vloguinho. de Janeiro com Karen Louise. Vloguinho. E aí? Saudade da Karen bêbada. Ontem ela tava bêbada, bêbada hein, galera? ontem, gente? Ontem ela estava bêbada, real. Bebinha, não tá? Já viu pior? Já vi pior, mas tava. Tava alegrezinha. Fui deitar alcoolizada. Tinha aqui. Viver. Oi, gente. Boa noite. Quem tá chegando agora? Uhul! Aloha! Nicole. Não tá muito reto, né? Tá, parece sim. Tá. Tinha que estar assim. Ó, nivela pela parede. Então eu não tô conseguindo. Beijo, volta redonda. É, não tá? Então. Já sei. Don't rush. Nossa, Nossa. agora sim. Deixa assim, deixa aqui. Gente, então. Hi, guys! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre uma coisa que vocês sempre perguntam. E aí a gente decidiu falar. Você tá sorrindo? De novo. E aí a gente decidiu falar sobre esse tema. E a gente tá enrolando um pouco essa live aí que não conseguiu, né? Não conseguimos fazer até agora, mas hoje vai. Que é sobre relacionamento à distância. Que é um tema muito comum aí na vida do rebu da galera. Do sapatão, né? Do sapatão. sapatão, inclusive. Gosta daquela pessoa que mora longe, sabe? Vira um pouquinho, vai. Porque aí a gente consegue encostar assim, e vira? o ar não fica na nossa cabeça. Isso aqui? É. Estão falando aí que eu tenho cara de patricinha. Do outro lado, linda, tá louca? Rebeca, por que essa acusação gratuita? Foi já. Foi, boa. Uma acusação, essas horas. Mó patezinha. Não foi. Não é, não. Mais ou menos, talvez. É. Você quer que eu abaixe um pouco? Porque tá muito Pra reto. mim tá bom, tá ótimo. Mas tá muito reto. Não, tá bom, ó. A gente tá aqui. Ó, aqui, ó. Tá tudo ótimo. Vamos logo fazer a live. Olha o celular. Ai, que gostoso. Tá gostoso. Tá bem Então na você cabeça. ajeita o ar e eu ajeito a Ah, câmera. não, linda. Eu vou ter que levantar. Eu também. Vai, mais uma vez. Só mais uma vez, vai. Tenta fazer a bagulho ficar aqui. Vai. Vou deixar ninguém ver sua bunda. Catarina. Ai. Não, deixa. Foi? Não. Aí. Quer que eu desligue? Não, deixa assim. Se ele ficar assim, tá ótimo. Ai, gente. Cada live é uma coisa diferente pra gente Sofrer. lidar. Isso aqui é que eu quero. Tá ótimo, assim. Nasceu pra ficar assim. É a única posição possível. Essa. Pronto. Gosto. Não tá tanto teto, tá de boa. Tá enquadrada. Eu também. Ei, agora... Ah, não. Caiu. Não, deixa assim. Deixa Eu vou lá, assim. eu vou lá, eu vou lá. Deixa assim. Eu vou lá, eu não vou ficar com esse ar gelado na minha cabeça.
Peraí. Gente, problemas técnicos. Ai, o ar-condicionado não tá colaborando. O foda aí, né? Que se ele fica desse jeito que você tá falando, começa a pingar, entendeu? Então, Pronto, ó. Se ele não voltar... se voltar, deixa... Caralho, você deixou no 17. É, só pra gelar, depois volta. Depois volta pra onde? Pro ventilador? É. Tá. Bom, hoje a live vai ficar salva, porque vamos falar sobre um tema que a galera quer escutar. E pediu pra gente falar sobre nossas experiências com relacionamento à distância. Yes. É fácil? No. Não. Pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, Catarina mora em São Paulo. A gente tá juntas já tem uns bons dias. Pra quem tá chegando agora, na quarentena a gente tá juntas, mas o normal é eu no Rio e ela em São Paulo. A gente se vê bastante, né? Rola ponte aérea, mas esse é o normal dos nossos endereços fixos. Sim. E a Karen trabalha de segunda a sexta, horário comercial, e eu trabalho aos finais de semana em festa, e às vezes nos finais de semana eu não estou em São Paulo, eu estou em lugares, em outras cidades tocando. Então a gente tem que ter, tipo, bater muito a agenda pra conseguir se encontrar. Mas vamos bem, vamos do começo. Não, vamos começar perguntando. Tem gente aí que tem relacionamento à distância, gente? Ou que gostaria de ter, que teria com uma pessoa X, mas não tem por causa da distância? Então, a gente pode começar falando de como foi o início da nossa relação. Tipo, o que a gente pensou. As coisas que a gente pensava, né? Bloqueios que a gente talvez tenha criado, essas coisinhas. Pra quem acompanha a gente, sabe que a gente já se conhece. E a gente se conheceu através de amigos, tipo, amizades em comum. A gente acabou se conhecendo. E aí, uma vez que ela foi pra São Paulo, numa festa, a gente acabou ficando. E depois a gente continuou trocando ideias. Só que tanto na minha cabeça quanto na cabeça dela, tava muito meio que nítido que aquilo lá era tipo, era aquilo. E pronto, não ia gerar muito. Até por ela morar no Rio, eu morar em São Paulo, e cada uma na sua, principalmente porque nós somos muito diferentes também. Então acho que tava muito claro isso na cabeça das duas. São diferentes, as duas moravam longe, as duas têm uma rotina de trabalho em horários muito diferentes. Então, uma coisa que hoje em dia a gente já concordou há muito tempo é que quando começou a gente não achou que a gente ia ficar se esforçando pra se ver toda hora, que ia dar em alguma coisa muito pra frente. A gente achava, pelo menos eu achava que ia ser, beleza, é um contatinho, né? Tá rolando aqui uma resenha legal. Ficamos, gostamos, queríamos uma próxima vez. Quando estiver lá no Rio, rola. Quando ela estiver em São Paulo. Quando estiver em São Paulo, rola. Mas até porque de vez em quando ela tá aqui mesmo, porque ela toca aqui às vezes, e de vez em quando eu tô lá mesmo, porque às vezes eu vou a trabalho e muitas vezes eu vou a lazer mesmo, porque eu já tenho muitas amigas em São Paulo. Então a gente achava que ia ser isso, assim, uma coisa de vez em quando e tal, né? Que ninguém ia gastar um dinheiro com passagem, tempo dele. E aí a gente continuou levando desse jeito, deixando rolar. E deixando rolar, sem ter muita pressa, sabe, das coisas. Porque eu acho que uma coisa que eu também falei pra Karen, que eu acho que foi uma coisa positiva, mesmo sendo negativa essa distância. Em alguns momentos, né, negativa, mas trouxe também coisas positivas. Que foi a gente conseguir lidar com isso, tipo, de uma forma leve e devagar. Porque eu acho que se a gente acabasse morando na mesma cidade e tal, se a gente começasse a sair toda hora, talvez a gente ia atropelar as coisas. Então, por ela morar no Rio e eu morar em São Paulo, a gente acabou dando, né, mais espaço para as coisas acontecerem e deixando as coisas acontecerem de uma forma mais leve, sem ter... Menos emocionada, menos de segunda a sexta uma na casa da outra, essas coisas que se a gente estivesse junto, com certeza a gente aumentaria muito mais a frequência. E talvez pudesse não dar certo, até porque em um mês, 2 meses que você tá junto com a pessoa, você não conhece ela. Então, e a gente tá, tipo, há mais de 5, e não é por causa disso que a gente já se conhece totalmente, sabe? A gente está se conhecendo, por isso que eu sempre respondo para as pessoas. A gente realmente está se conhecendo, porque não são pouquinhos meses que você conhece a pessoa por inteiro. Então, essa distância acabou sendo positiva nisso, da gente conseguir deixar essa relação dessa forma leve e tranquila. E aí, fomos deixando levar. Passamos o ano novo junto. E foi no ano novo que a gente acabou tendo
uma conversa. Aliás, logo depois do ano novo, tipo, uma semana depois do ano novo, sei lá. A gente acabou tendo uma conversa meio que pra, né, tomar um caminho. Direcionar mais. Direcionar mais, porque a gente tava. Deixar menos Tipo, show. a gente tava. Beleza, foda-se. Não, tava rolando, o que acontece? Tava rolando e a gente ficava deixando sempre pra próxima vez. A gente, até então, sabia que sempre ia ter uma próxima vez, porque sempre tinha algum evento e porque a gente já sabia do ano novo também. A gente sabia que provavelmente a gente ia passar o ano novo juntas, a gente tava ficando. Então, mesmo ficando ou não, a gente estaria juntas no ano novo. E até então, a gente tava feliz com a ideia de ser ficando. E eu não tinha vindo, tipo, pro Rio só pra estar com a Karen. E ela também não tinha ido pro Rio, pra São Paulo só para estar comigo. Aí já é tipo, vou fazer tal coisa e aí vai ter você ali, beleza, entendeu? Exato. Aí beleza, aí depois do ano novo que a gente ficou e tal, todos os dias, a gente teve essa conversa, que foi um pouco mais esclarecedora, assim, de tipo, tá. Porque estavam rolando algumas barreiras, assim, pelo fato da gente perceber que a gente tava se gostando, perceber que essa distância poderia trazer algumas coisas negativas, assim como a Karen sempre falava pra mim antes, tipo, tem muitas. Como que você falava? Era. Contras. Tem os prós e os contras. E o contra que ela falava é por eu morar em São Paulo e ela morar no Rio. Gente, porque é um saco, querendo ou não, sendo muito realista, porra, é muito chato, tipo, tem os prós que a gente tá falando aqui, é bom porque você vai mais devagar e tal, mas tem, óbvio, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, tem um lado ruim de que, tipo, hoje eu queria, já aconteceram várias situações entre a gente, de tipo assim, hoje eu tô triste por algum motivo X, Catarina tava triste por alguma coisa, queria que eu tivesse, sei lá, eu tava doente, e quando você tá doente, você quer muito, tipo, tá com a pessoa e você não poder ver na hora que você quer, mesmo que você se esforce muito, tipo, se você mora no Rio, mas mora longe no Rio, mora em São Paulo, mas mora longe de São Paulo, mas sei lá, você vai fazer um esforção, você pega um carro e vai dirigir 40 minutos, mas você vai ver a pessoa. Mas, tipo, não tem essa, são 6 horas de ônibus ou então comprar um avião. Mas ok, também não é o pior cenário, mas enfim, tinha esses contras. Então, isso que eu ia falar, um dos contras é isso, tipo, não é sempre que a gente consegue estar junto, né? Mas enfim, a gente teve a conversa, né, no novo, vou falar meio que passo a passo pra galera entender. E a gente resolveu, tipo, deixar rolar, só que dessa vez a gente ia acabar, tipo, tomando algumas atitudes também. A partir disso, eu resolvi ir, tipo, pro Rio pra encontrar com ela. Ela começou a ir pra São Paulo pra ficar comigo. Então começou a ter isso. Foi aí que eu conheci a mãe dela mesmo. Foi aí que ela conheceu a minha mãe. Então começou a ter esse negócio. Ganhar mais forma. Ganhar mais forma. E mesmo com essa distância, a gente está aprendendo a lidar, porque eu dou o meu jeitinho, ela dá o jeitinho dela. Como ela falou, não é sempre que a gente consegue se ver, às vezes tem finais de semana consecutivos que eu tô viajando e que eu não consigo encontrar com ela, mas ou quando eu tô em São Paulo, ou quando eu venho tocar no Rio, certeza que a gente vai se encontrar, vai ficar junto. E quando eu tô em São Paulo, normalmente, como ela trabalha de segunda a sexta, quando eu vou tocar em São Paulo, eu vou ficar em São Paulo o final de semana inteiro, ela consegue ir pra lá na sexta e ficar lá até o domingo. Mas não é sempre, porque é outra coisa que ela falou. Querendo ou não é uma coisa barata. Porque de ônibus, se você for de ônibus, um ônibus comum, dá umas 7 horas de viagem, você gasta uns 150 pra ir, 150 pra voltar. Aí se você for pegar um ônibus leito, 250 pra ir, 250 pra voltar. Avião é algo que você tem que fazer... Avião é algo que você tem que fazer um pouco mais planejado, que é algo que a gente sempre fala. A gente tem que acabar comprando passagem de avião umas 3 semanas antes, porque o preço acaba mudando muito. Não, porque passagem Rio-São Paulo é loteria. Você pode pagar R$100 e você pode pagar R$800. É bizarro, muda muito, faz muita diferença você se programar. Então tem que ter. Mas só que era algo que a gente tinha meio receio no começo, porque a gente sempre foi muito de não querer planejar a longo prazo. Então, às vezes, sei lá, era fevereiro e eu falava, já compra passagem de março. A gente fica, calma, será que vamos comprar mesmo? Só que a gente foi vendo que era assim que as coisas... Tipo, se a gente quisesse ir de avião, teria que ser assim. E aí entra muito da personalidade também, que eu sou uma pessoa que pensa muito, que me assusta quando as coisas vão meio que rápido demais, e aí isso pra mim era uma questão, porque tinha que ser minimamente planejado, mas ao mesmo tempo eu também não queria. Eu sou muito de deixar rolar, de tipo, a gente vai vendo, a gente vê e tal, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu queria, né? Então, escolhas do que você vai deixar mais de lado. No caso, eu deixei de lado esse negócio de não planejar. Tinha que ser planejado.
Por mais que a gente comprasse de ônibus, que de ônibus era mais fácil, tinha que ter um mínimo de planejamento. É porque pensa, se ela trabalha sexta, né? Ela sai 7 horas do trabalho, 7 horas da noite. Se ela vai de avião, em 45 minutos ela tá em São Paulo. Se ela vai de ônibus, na sexta já era sexta. A gente não consegue fazer nada na sexta. Normalmente eu toco de sexta em São Paulo. Aí ela iria chegar na madrugada de sábado, dormiria, e no domingo, no horário do almoço, ela já teria que pegar o ônibus pra voltar. E tirando que fica muito puxado e cansativo, né? Mas dá às vezes também, mas não, a gente prioriza dá pra fazer, só que a gente avião. prioriza passagem de avião até por causa disso, de comodidade e tempo, né? Muito mais prático, muito mais rápido. Então a gente acabou deixando levar. E foi dando certo. Aí as pessoas sempre falam, como que é essa coisa de se relacionar à distância? A gente não pode generalizar tudo, até porque a gente consegue lidar dessa forma, a gente consegue até que... Eu falo, por ela morar no Rio e em São Paulo, a gente consegue lidar e levar de uma certa frequência que muitos casais não conseguem. Gente, muito. Chegou um momento que eu falei assim, cara, o estranho é o final de semana que a gente não tá juntas. Porque é como eu falei, se eu estou tocando em São Paulo, ela vai pra São Paulo. Se eu venho pro Rio, toco no Rio, tô com ela. Se eu estou tocando em outra cidade, tipo, fora de São Paulo, aí ferrou, aí a gente não consegue se ver. Mas o que acontece? Como eu tenho essa flexibilidade de agenda e eu trabalho principalmente de finais de semana, de segunda a quinta, normalmente eu tô muito mais de boa, eu tô muito mais tranquilo. O que eu tenho que fazer, eu faço da minha casa. Então, como eu já fiz isso, eu consigo pegar e ficar, por exemplo, na casa dela de uma segunda a quinta, mesmo que a gente não consiga sair pra balada nem nada disso, mas são alguns dias que a gente consegue passar junto mesmo ela estando trabalhando. Ela vai, trabalha, volta pra casa e a gente ficava de boa. Então é meio que Sim. dá aquele jeitinho ali pra conseguir fazer dar certo. É óbvio que gasta uma grana, não é barato. Só que Mas também não é tão caro. também não é tão caro. Então é o que ela acabou falando. Às vezes você tem que abrir mão de uma coisa ali pra isso, sabe? É porque, cara, também é uma coisa. São comparações que eu faço muito, assim. Se a gente olha com antecedência, a passagem é R$130, vamos dizer. Uma ida. Cara, você não sai à noite e faz alguma coisa. Tipo, se você for sair pra fazer dar um rolê, assim, de final de semana, você gasta isso. Num final de semana. No final de semana. Então, tipo, são escolhas. Óbvio que quando ela tá na minha casa, no Rio, ela dorme na minha casa. Eu tô em São Paulo, eu durmo na casa dela. E a gente também não gasta tanto com outras coisas. E é isso, assim, tenta, né? E aí é isso, é muito tranquilo. Sexta-feira já aconteceu várias vezes. De tipo, então a gente se programou com antecedência. Gastou, tipo, R$100 de uma passagem de avião. E eu saio do trabalho e daqui a pouco eu tô no baile das marinheiras. Porque ela tá tocando e eu cheguei sexta rapidinho, de avião é muito de boa. Rio, São Paulo, e é isso. E foi uma coisa que falaram que a gente faz muito, principalmente quando a gente tá muito longe, assim, quando a gente vai ficar, sei lá, 2, 3 semanas sem se ver. FaceTime. Nossa, a gente fazia FaceTime quase todos os dias. Não, então, eu acho que a gente tem que falar dos Dos dicas, dicas de levar. como. Mas só pra galera que não tá entendendo por que a gente tá junto aqui, eu estou na casa dela, no Rio de Janeiro. Pra galera que tá acompanhando, eu já estou aqui, vou fazer 20 dias, né, quarta-feira. Quarta-feira fazem 21 dias. Verdade. Que eu estou aqui. Eu vim, tipo, quando foi começar a quarentena, e aí eu falei, quarentena, né, falavam que era 14 dias e as coisas iam começar a melhorar, só que aí eu fui ficando, as coisas não melhoram. E é isso, galera, eu tô esperando as coisas darem uma melhorada até pra eu conseguir voltar e, né, não ter perigo também. Sim, e pra gente que tá à distância, tava achando ótimo essa quarentena juntas, não tá tendo do que reclamar. Porque se eu não tivesse vindo, a gente teria ficado, sei lá, quase 2 meses, né, sem se ver. A gente ia ficar uns 2 meses tranquilos sem se ver, se eu não tivesse vindo real. A não ser que eu fosse, né? Porque vai dar um mês agora. Não dá pra saber, eu sim. Foca no tempo, vamos focar. Eu sou muito focada, gente, muito focada. Tá, agora vamos dar umas dicas. É que a gente sempre dá um jeito, isso é um fato, assim, às vezes a gente... Uma coisa que acontecia muito no começo, a gente falava assim, putz, agora a gente vai demorar umas 2 semanas e pouca pra se ver, né? Vai se ver no evento e tal. Aí já aconteceu de eu ter coisa marcada e eu falo assim, mas e se eu deixar isso pra lá, você deixar isso pra lá e a gente se vê nesse, foda-se. Às vezes a gente tá com o louco e vai. É isso, se quer, né, dá aquele jeitinho. Mas uma coisa que... deixa eu falar, a gente vai falar as dicas, né, sobre essa relação, a distância e tal, o que as pessoas podem fazer, o que as pessoas não podem fazer. E quem tem um relacionamento à distância, ou quem quer começar a ter um relacionamento à distância, ou quem, sei lá, tem medo disso, vai deixando aqui
perguntas ou questões. vai falando aí que agora eu vou começar a ler as coisas sobre. E a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. Vai. E eu vou falar mais devagar, porque todo mundo fica falando que eu falo muito rápido. Então, vou falar mais devagar. Então, a Karen vai começar a dar dicas de como Não, faz. a gente vai falar de como a gente faz, né? Sim, como a gente faz pra lidar com esse relacionamento de distância. Porque, de repente, o que a gente faz pode não ser o certo, sei lá, pra você, entendeu? Tipo, O aplicável. o aplicável pra você. Quer ver um exemplo? A gente tem uma amiga que namora à distância. E a distância é Floripa-Rio. Já não é a mesma coisa, porque Floripa-Rio é o dobro do tempo de São Paulo-Rio. Então já não dá pra... Já não é tão ônibus. Tranquilo assim. Passagem de avião mais cara, Pô, passagem tempo de ônibus mais muito cara. mais. Então, hoje em dia, se a gente tá sem grana e eu quero muito ir, mesmo que seja pra passar um dia com ela, eu posso ir de ônibus. Só que eu consigo ir e voltar e tá a tempo. Agora, se fosse Floripa, não. E assim como eu também tenho uma amiga que tem um relacionamento, ela é de São Paulo e a namorada dela é do Rio. E elas se veem 4 vezes no ano. Tipo, 4 vezes no ano. Elas conseguem lidar com essa relação e elas conseguem se ver. Elas entendem elas conseguem lidar com essa relação. É algo que se eu virasse pra mim e falasse, você conseguiria namorar alguém à distância e ver a pessoa 4 vezes no ano? Eu ia virar e falar, não, sem chance. Mas porque eu não consigo. Mas se elas estão bem assim, se elas conseguem lidar com isso, gente, tá de boa, sabe? Porque cada um é cada um. Luana, te amo, amiga. É por isso que você vai se mudar pra São Paulo, pra ter um relacionamento mais fácil, entendeu? A gente divide a gasolina, Luana. Eu amo que a Luana semi-namora no Rio, porque aí ela vive aqui. Enfim, então as dicas que a gente vai dar é sobre o nosso relacionamento. Se forem, pode ser que, né, sejam positivas pra vocês. É o que a gente tem pra falar, entendeu? É o que a gente tem propriedade pra falar, é o que a gente tá vivendo. Então é isso aí que a gente vai falar hoje. Tá. Número 1. Cara, eu acho que tecnologia for life. Mano, a gente fala muito, a gente se liga todos os dias. Não sei como é que quando a se gente tá aplica longe, pras outras sim. pessoas. Né? Aqui também, às vezes, a gente manda umas vezes. A gente se fala... Que banca. Acho que não dá tão mal. Entendi, mas tudo bem. Vai. Gente, me desconcentrei. Então, a gente fala bastante por FaceTime. Bastante. E tirando o FaceTime, a gente conversa por mensagem real, tipo, quase o dia inteiro. Óbvio que a Karen tem o trabalho dela, em horário comercial, assim, a gente conversa, mas nem tanto, porque ela tá trabalhando. Mas sempre tem bom dia, tipo, na hora do almoço, que você tá almoçando. São coisas, tipo, muito cotidianas. Mas uma coisa que eu percebi muito com a Karen, que eu não sei, às vezes, quando você tá tendo essa relação à distância, ou quando vocês estão, tipo, nesse negócio de trocar muita ideia por WhatsApp, chega num momento que parece que o negócio da conversa tá, tipo, sendo forçado, sabe? Parece que não tem mais o que perguntar, não tem mais o que falar, então sempre fica naquele negócio. Tá, mas e aí? Você vai fazer o quê? Tá. O que eu sinto, né, pelo menos desde que eu comecei a trocar ideia com a Karen e agora, mesmo depois da gente se envolvendo e tal, é que as coisas que a gente conversa acabam fluindo muito. Eu nunca preciso ficar pensando no que eu vou conversar com você. Tipo, as conversas sempre vão fluindo. Tava esperando você explicar isso. Não, tô falando que as conversas fluem, sabe? Não fica cansativo, que as pessoas... Que nem a Vivi, eu viro e falo, como você aguenta ficar conversando o dia inteiro, todo dia, não sei o que. Eu vou falar. Aí eu falo, amiga, ela mora no Rio de Janeiro, eu não converso com ela todo dia. Tipo, sei lá, é legal saber as coisas da vida. Eu não vou encontrar com ela, por exemplo, nessa sexta e perguntar como foi sua semana. Sei lá, eu vou encontrar com ela daqui 2 semanas, vou perguntar o que aconteceu há, sei lá, quantos dias atrás. Então, é por isso que a gente acaba conversando todos os dias, pra se fazer mais presente. Eu acho que, assim, é isso. A gente não vai se encontrar no final de semana e falar, a semana foi assim, assim, assado. Então, eu acho que é normal até, né? Quando você tá com uma pessoa, você vai contando, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem gente que realmente não tem paciência pra ficar falando o dia inteiro. Também nem acho que a gente fala tão o dia inteiro assim, mas assim, a gente se fala todos os dias ao longo do dia inteiro. Tipo, todos os turnos, né?
Aí tem as pausas, aí tem, olha isso que eu vi hoje, isso que eu comi hoje, isso que eu tô fazendo. Mas é estranho. Não tem dias que a gente não se fala. Eu tenho uma amiga que namora trocentos anos e namorou à distância em alguns momentos do namoro dela, e ela fala, tem dia que eu não falo com ele e tal. Eu falo, gente, como assim tem dia que você não fala oi com a pessoa? Tipo, eu acho estranho. Você não saber nada que tá se passando no dia da pessoa. Eu sinto uma falta, assim, tipo, nossa, eu não conversei até agora com a Karen, quero, né, trocar uma ideia, assim, porque eu quero saber. E você nem é o tipo de pessoa que, assim que acorda dá bom dia. Às vezes a Catarina dá bom dia e já acordou umas 2 horas. Mas você também, né? Tipo, às vezes você acorda... É que eu já tô trabalhando sempre, né? Você acorda, você vai... Então, mas eu tô falando, tipo, você acorda cedo. Não dá. Você não dá. Aí você vai pro trabalho, você começa a ter sua rotina, porque às vezes às vezes eu acordo e tenho coisas pra fazer rápido, sabe? Quando você já acorda, tipo, tem que fazer alguma coisa. Aí você para, e quando você para, fala, opa, agora eu vou pegar o celular e... Eu acho que é isso, assim, isso é uma dica, você medir o quanto você fala com a pessoa de forma que fique legal pras duas, que não seja uma cobrança, assim, a gente já não mora perto, então a gente tem que se falar o tempo inteiro. Cara, não, você tem que entender que outra pessoa tá vivendo coisas e são variáveis. Tem dias que a Catarina trabalha de casa e tá mais tranquila, tem dias que ela sai pra gravar, que ela vai tocar. Eu não vou ficar, tipo, querendo que ela toque falando comigo o tempo inteiro, que ela grave falando comigo o tempo inteiro. Assim como ela sabe que, pô, eu posso estar numa reunião, que eu posso estar simplesmente não podendo falar. E é isso. Uma coisa que eu acho que varia muito mais no final de semana, né? Sim. Uma coisa que eu acho que nem quando a pessoa mora perto, quando mora longe, uma coisa que não pode ter é esse negócio que ela falou, cobranças. Do tipo, nossa, hoje você nem me mandou mensagem de bom dia. Nossa, hoje você falou pouco comigo, entendeu? Essas coisinhas acabam tipo, desgastando, entendeu? Então, não tem que rolar esse tipo de cobrança. É o que a Karen falou, às vezes ela gosta de conversar o dia inteiro, mas de repente tem outra pessoa, que não gosta de ficar trocando muito ideia no WhatsApp. Por exemplo, a Karen, ela é muito mais de escrever, muito mais do que eu. Eu respondo, ok, tá, hahaha. Eu sou muito mais seca, né? Eu sou meio que as minhas amigas sabem disso. Eu sou mais monossilábica e mais secona, tipo, sabe, direto assim pra conversar. Então, quando você tá... Uma coisa que quando você tem essa relação à distância é saber ler e interpretar, tipo, de uma forma, sabe, que a pessoa tá ali falando. Porque tem muito problema, por ser a distância, de interpretação. Às vezes eu tô mandando uma coisa num tom e de um jeito super tranquilo, e a Karen, de repente, lê e interpreta aquilo de uma forma diferente, assim como vice-versa. Ela me manda alguma coisa, aí eu já falo, nossa, você mandou aquele negócio mal grosso, então tá, eu vou ficar quieta e não vou falar mais nada, entendeu? E acaba rolando essas divergências de comunicação. Eu acho que isso é uma dica 2. Trabalhe, exercite muito a sua interpretação de texto, a sua paciência em relação àquilo, porque muitas vezes isso acontece. A Catarina tem um jeito de escrever muito diferente. Eu sou aquela pessoa que escreve e manda 3 exclamações no final e emoji, porque eu gosto de passar emoção no negócio. Ela fala sim, não. Tá, bom. Tipo, e tudo bem, já entendi. Não acho que ela tá bolada. Outras pessoas achariam que você tá bolada só por isso. Tipo, eu já entendi que é o jeito dela. E a mesma coisa, eu sou muito avoada, muito distraída, né, com algumas coisas e tal. E chega o final de semana, eu mudo completamente a minha rotina. Eu saio do escritório, eu deixo de ficar com o celular assim pendurado em mim, que nem no escritório ele fica ali na minha frente o dia inteiro. Então, tipo, uma coisa que eu faço muito, praia, coisas assim. Cara, chega o final de semana, às vezes eu já não fico tão ligada assim no celular e tudo mais, e às vezes ela pode achar que já tô meio assim, tipo, já aconteceu dela achar que eu tô meio afastada no dia, e nem nada a ver. É só por uma questão de, tipo, não ficar tão textualmente, tipo, da forma que acho que a pessoa espera. Sei lá. Eu acho que tem que ter uma interpretação de tudo. De texto e de muito mais. Mas aí são coisas que a gente resolve assim também. Tipo, é isso que tá acontecendo? Não é? Conversando, falando. Dica 3. Se você se incomoda com algo, se você leu, tipo, e, sei lá, achou que a pessoa tava falando de um jeito, que você não gostou, enfim. A minha dica é, sempre conversa. Ainda mais por ter esse negócio de distância. Não vai deixando, tipo, sabe? Tá bom, vou deixando rolar, não vou falar agora. E aí você acaba se afastando, sabe? A Karen falou um negócio, não gostei, então não vou responder ela. Vou ficar, tipo, na minha o dia inteiro. Aí o que acaba acontecendo? Vocês acabam criando um afastamento totalmente desnecessário, só porque, de repente, você
interpretou de uma outra forma, ou porque de repente você realmente se chateou com alguma coisa, e aí você acaba guardando pra você, e como você já tem esse relacionamento à distância, você já sabe que vai demorar alguns dias pra você encontrar a pessoa, que o negócio não é fácil. Então, fala, sabe, com a pessoa. Então, o único meio de comunicação que vocês têm é FaceTime e WhatsApp. Então, eu acho que quando eu e a Kai já aconteceu, eu achar que ela tava estranha por mensagem, o que acontecia? A gente se ligava por FaceTime e falava, ó, tá tudo bem, a gente tá tudo certo, né? Porque é aquele negócio. De repente, eu tô num dia ruim, ou sei lá, e às vezes você triste, não tá afim também, né? De falar algo, tipo, já acontece, às vezes você não tá afim de ficar falando o tempo inteiro por texto. Pois é. Enfim. Mas WhatsApp, FaceTime salvam muito. Que mais? Agora a gente tô esperando perguntas de vocês pra gente conseguir responder. Aí alguém pontuou uma coisa que eu acho que é bem... É quase que óbvia, né? Mas como não existe nada óbvio, vale falar. Um pró gigante da distância é que saudade é uma coisa que faz muito bem, né? Quando você tem saudade da pessoa e, tipo, você encontra com ela, já é um gás muito maior. O fato de você estar esperando, estar numa ansiedadezinha de encontrar com a pessoa, tanto quanto o fato de você saber que aquilo ali vai acabar e você já não vai poder estar com ela tão facilmente assim. Parece que a gente acaba aproveitando mais. Então você acaba que aproveita muito o tempo que você tem com a pessoa. Você sabe que aquele tempo é valioso. O que deveria ser uma percepção normal, né? O tempo que a gente tem com alguém sempre é valioso. A gente nunca sabe, enfim, quanto tempo você tem com a pessoa e tudo mais. Mas quando está à distância, isso fica muito nítido. Então é uma saudadezinha boa de matar, é aquela coisa, tipo... Se já é bom pra quem passa a semana sem se ver, se encontra na sexta-feira, imagina quando você não sabe se você sempre vai poder estar com a pessoa, enfim. Uma coisa que perguntaram, como que tá sendo pra vocês, do nada, ficar todos esses dias juntos? Tipo, a gente tava muito acostumada com a distância. Só que até que a gente tá lidando muito bem, né? Tipo, a gente tá dormindo e não é que nós estamos morando em casa. Não, a gente tá dormindo e acordando todos os dias junto, fazendo tudo junto. E por a gente nunca ter ficado tanto tempo junto, a gente tá lidando muito bem com isso. Eu achei que poderia ser algo que, de repente a gente começasse a se estressar muito, brigar muito, ter muitas coisas incompatíveis e começar a perceber que, putz, será que é isso mesmo? Mas eu acho que a gente aprendeu a lidar muito bem. Óbvio que tem atritos, gente, toda relação tem atritos, mas é algo que a gente sempre leva também. Conversa. Tem atrito? Quer ter o seu tempo pra respirar? Tem o seu tempo pra respirar, mas depois a gente sente e conversa. Aconteceu isso, vamos conversar. Pronto. É isso. A minha galinha morreu, olha que falaram. Que dó. Que mais? Perguntaram pra gente falar em relação a ciúme no relacionamento à distância. Se a gente tem e tal. Tá. Pra galera que mora perto ou que mora na mesma cidade, normalmente quando dá, sei lá, finais de semana e começa a ter rolê, principalmente... Normalmente os casais sempre estão juntos, vamos supor. Vou sair na sexta, vou sair no sábado, sabe? Então, sempre estão juntos. Aqui, como ela mora no Rio, eu moro em São Paulo, quando eu vou sair, até no meio da semana, saiu pra ir jantar, e ela sai, tipo, com as amigas dela, ou ela sai pra ir pra uma balada, é totalmente normal. A gente conversa durante o rolê que ela tá, principalmente que eu toco em festa, né, galera? Então eu acho que isso já entra muito mais a questão da profissão do que da distância. A gente nunca teve isso de, tipo, tô puto se a pessoa... Num relacionamento normal, às vezes as pessoas têm ciúme se você for pro rolê sem a outra, né? Vamos dizer. No nosso caso, não dá muito pra cultivar isso, porque, é a distância. Então, às vezes, se eu tiver num rolê e ela não tiver, e ela tiver e eu não tiver, não é porque a gente quer que isso esteja acontecendo, é porque a gente tem que saber conciliar as vidas dentro da distância. Então, assim, eu não vou deixar de fazer alguma coisa que eu queira e ela não vai deixar de fazer uma coisa que ela queira, porque a gente sabe que, óbvio, que a gente preferia que a outra estivesse, mas nem sempre dá. Ela nunca vai deixar de ir pra um rolê, tipo, sei lá, pra uma balada, ou eu vou deixar de fazer alguma coisa porque a outra tá longe. Eu acho que a gente tem mais ciúmes quando tá perto. A gente tem mais ciúmes quando tá perto do que quando tá longe, porque... Acho que a gente criou uma confiança. Não digo nem confiança, né? Porque... mas não deixa de ser, tipo, ela sabe, eu sei que se ela estiver saindo, sei lá, pra tocar em algum evento ou pra jantar com amigas, eu não vou ficar viajando aqui, confabulando várias teorias, várias hipóteses. Ou até pra ir pra uma balada, curtir. Ou isso. Eu não vou ficar confabulando hipóteses do que tá acontecendo ou não. Mas...
E é isso, a gente fica se falando e tal. É muito mais pela profissão isso dela do que eu acho que pela distância. É, que todos os rolês, assim, que eu estou em São Paulo, sempre eu estou a trabalho. Ou fora de São Paulo. E quando eu tô fora de São Paulo, eu sempre tô sozinha. Então, eu acabo conversando mais ainda com a Karen. É, não, porque... nem sempre é trabalho. Às vezes dá no mesmo final de semana, tem um ela que é e um que não é. Sim. Mas a mesma coisa que a Karen. Tipo, ela tá aqui no Rio, aí ela vai pra um rolezinho e tal. Ela vai pra um pré-bloquinho quando eu atendo e pronto, sabe? Um rapzinho. E às vezes, tipo, a gente tá trocando ideia, aí eu viro e falo, vou dormir, bom rolê aí. É. É muito de boa, né? Sim. Total. Falo, se tiver bêbada, fala que tá, e por aí vai. É, falo, nossa, tô bêbada, tô louca. Não, teve um dia, gente, que eu fui acordar, tava acordando no meu final de semana pra ir pra praia. A Catarina estava louca pós-rolê, postando story ainda com as amigas, tipo, loucona, naquele dia que a Blum caiu. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, tipo, muito doida e, tipo, é uma situação que num outro cenário poderia até rolar um ciúme, né, uma parada. Mas acho que é uma coisa que a gente construiu desse jeito também. A gente não fica muito noiando com isso, não. Sim. A gente tá perto, no sentido de ver algumas coisas. E a gente também não fica muito fazendo isso, não. Mas as vezes que aconteceram foi assim. Foi Nossa, de estar foram perto. pouquíssimas. Acho que foram... Foi uma vez da minha parte, 2 vezes da minha parte. E uma vez da minha parte. E uma vez da sua. É. Ah, a vez dela eu nem lembro. Ela que fala aí, eu nem lembro. E Eu tive ciúme uma vez e... Só. É, ciúme, assim, da gente, né, fazer alguma coisa com ele. Porque às vezes você tem um ciúminho assim, é ok, você nem faz. Você deixa ele ali, ninguém precisa saber. Ou se precisa de um jeito um dia na vida, quem sabe. Mas assim, a gente teve esses ciúmes da gente pontuar. É. Que mais, galera? Mandem Estamos, perguntas. pra quem tá chegando, a gente tá falando de relacionamento à distância. E a galera tá falando de dicas, dúvidas e sobre como é com a gente, como que... Brará, piriri. Que mais? Tô esperando a galera que tem relacionamento à distância aí. De boa. Pode responder. Perguntaram... Ai, gente, intimidades virtuais. A gente não tem muita essa de tipo... Caraca, não, a gente vai precisar fazer isso aqui porque fudeu. A gente se vê muito, gente. É uma distância que a gente tá juntas, tipo, todo final de semana mesmo. Ou então, se não de tá boa. todo final de semana, tipo, a cada 15 dias, a gente consegue se ver. Então é algo que a gente consegue segurar. Tá de boa. É óbvio que tem um dia que você fala, nossa, eu queria tanto estar com você hoje. Não sei o quê, Inclusive, mas... no final da live eu vou compartilhar no Drive com vocês uns nudes da Catarina. Vou botar um preço. Que nudes, porque eu nunca nem tiro nudes. Eu falo, de onde você pegou esses nudes aí que eu não tiro? Que mais? Gente. Aí tem gente que desanima, né, e tal. Eu acho que você tem que ver se vale a pena. Bota na balança, deixa rolar, vai ver. Perguntaram como que constrói essa confiança. Com o tempo, galera. Foi muito com o tempo, né? E foi, é que sei lá, foi de uma forma tão... Foi criado de uma forma tão leve e tão natural, né? Tipo, eu nunca tive que chegar, parar e falar, e aí, Karen, você ficou com alguém nessa festa? Assim como ela nunca parou pra mim e falou, e aí, você ficou com alguém nessa... É porque é o que ela falou, às vezes são coisas que a gente não precisa parar e ter uma conversa sobre. Às vezes são coisas que é bom senso, sabe? Tipo, o que você acha que seria legal de você fazer em tal momento? Então é meio que isso. Eu acho que vai muito de pequenas e grandes coisas. Do tipo, a gente sabe que a gente... Uma coisa que eu já conversei com ela é que eu não gosto muito, tipo, de briga, de ciúme, sempre falei muito disso. Então não é uma coisa que a gente cultiva, que a gente tenta, sabe? Que a gente constrói. Coisas sobre ela ser, sobre os fãs dela e tal. Se eu não tenho ciúme disso, é uma coisa que sempre esteve ali. Então, por que um belo dia eu vou querer mudar, sabe? Isso vai começar a me incomodar? Não rola muito. Então é uma coisa que a gente foi construindo. Eu sei que ciúme ninguém planeja ter, ninguém controla, né? É bem complicado. Mas o que você faz com ele... Mas o que você faz com ele é determinante pra relação, cara. Sim. Perguntaram, Karen, você vai sentir saudade da Cat quando ela for embora? Muitos dias dormindo junto. Nossa, sim! Gente, sim. Eu acho que esse negócio de você dormir junto com a pessoa é uma das coisas que faz mais falta. Nossa. De ficar lá de tá amiguinho, junto, assim, pá.
quinta, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Aí depois da segunda e dormir separado é muito ruim. Pois é. E principalmente na sua cama, né? Que a gente ficou 20 dias dormindo aqui, aí depois você vai falar, minha cama está tão grande. Vamos ver aqui. Ciúme é saudável até certo ponto. Sim, tem um ponto, até um certo ponto que é bonitinho. Ciúme legalzinho ali. Falaram assim, ó, estou namorando à distância, nos encontramos sempre quando dá, mas estou desconfiando que ela está me traindo. Gente, traição não tem nada a ver com relacionamento à distância, tá? Traição tem a ver com falta de caráter. Então você pode estar morando na casa do lado da pessoa, se ela quiser te trair, ela vai dar o jeito dela lá de trair. Então se você, sei lá, você tá desconfiando disso, o jeito é trocar ideia. Então não é porque a relação tá sendo à distância que dá mais abertura pra isso acontecer, entendeu? Primeiro, o que vocês têm é um namoro? Quais são as regras do que vocês têm? Isso que tá acontecendo poderia acontecer, não poderia, dentro do que vocês combinaram, do que vocês sabem que é. Se obviamente é um namoro, se é uma coisa que não deveria estar acontecendo. Gente, olha o tamanho da perna da Kylie, olha o tamanho da minha. Olha isso! A minha é desse tamanho, a sua. Caraca! Ó. Olha! Tá bom. Que mais? Porque... Quando brigam, quem corre atrás. Acho que as duas, né? Nenhuma das duas é muito orgulhosa. Então a gente nunca brigou feião, assim, de ficar... Caraca, aquele climão tá todo mundo, tipo, nitidamente muito mal e alguém tem que quebrar o gelo, pá. Mas já aconteceu umas bobeirinhas assim, aí ficam aqueles 5 minutos de silêncio. Sim. E aí as duas concordam de conversar, geralmente. Sim. Mas eu valorizo muito o tempo de esfriar a cabeça. Acho que é essencial quando você briga. Tem esse negócio, né? De, tipo, ficar um pouquinho no cantinho rapidinho, assim, e depois volta a conversar e pronto. Estavam falando de novo a respeito de traição. Tem muitas pessoas que falam quando você tem essa relação à distância, a galera já fica, sei lá, né? Porque a pessoa tá morando lá, ela faz o que ela quiser, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe que ela tá fazendo isso mesmo. Mas é o que eu falei, gente. Não é porque a pessoa tá num relacionamento à distância que dá abertura pra ela fazer algum tipo de traição. Vai muito da pessoa, diz muito quem ela é e principalmente do caráter daquela pessoa. Então, não é porque a pessoa tá longe e tá com saudade que ela vai ficar com outra pessoa, entendeu? Então, isso daí tem que ser um pouco desconstruído de quem tem isso na cabeça. Não sei, isso é uma coisa que a gente nunca ficou muito paranoica, simplesmente. Acho que a gente não imagina que isso é uma coisa que vai acontecer. E como está sendo pra mãe da Karen todos esses dias que eu tô aqui? Ai, gente, minha mãe se amarra na Catarina, explora, pede ajuda pra ela o tempo inteiro, pra um monte de coisa. Falei pra ela que a mãe dela vai sentir mais minha falta do que ela. Porque ela fica pedindo coisa pra mim o dia inteiro. Mas ela tá preocupada com outras questões aí, da quarentena, do trabalho. Perguntaram se a gente se fala todo dia. Alguém que chegou agora na live. Sim, a gente se fala por telefone o dia inteiro. Eu vou deixar a live salva, galera. Então quem tá chegando agora e perdeu o início da live, vou deixar ela salva, depois vocês conseguem assistir. Cheguei agora, o que tá rolando? Tá meu relacionamento à distância. Vocês ficam com outras pessoas? Não. Imagina, não. Sim, não. Sim, não. Ai. Como foi a primeira vez com a família de ambas? A primeira vez que eu entrei na casa da Karen, eu dormi lá e eu não queria sair do quarto no dia seguinte, porque eu tenho muita vergonha. Eu sou mais, né? A Catarina estava gelada, dura de vergonha, não queria encontrar com minha mãe de jeito nenhum. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Mas aí depois eu encontrei e falei, não entendia isso muito bem, mas eu não sei. No segundo dia que eu dormi lá, tava assim, do nada, eu deitada na cama de pijama, não tinha nem escovado os dentes. A mãe da Karen, Catarina. Eu falei, ai, mano, fudeu. Fui até a minha sala. Mãe é muito quebradora de gelo. Fui até a sala, ela, TV não liga, consegue arrumar não? Sim, e a Catarina dura com uma vergonha aqui, ó, encolhida. E a minha foi um final de semana que eu fui pra São Paulo e foi a primeira vez que eu fui pra ficar na casa dela mesmo. Aí eu conheci a mãe dela,
madrastra, Lara. Nina. E a gente começou, porque a primeira vez que eu cheguei na casa dela fui pra passar o final de semana e foi na sexta-noite. Aí o primeiro momento, assim, já foi comer juntos, todo mundo. Sentados na mesma mesa. Sentados na mesa e tal. Aí a gente conversou. Isso pra mim sempre foi uma parte muito tranquila, porque eu gosto. É que a Karen, ela é super comunicativa, de boa, então ela leva tranquilona. Agora eu já Eu sou... não fiquei com vergonha. Eu já sou mais fechada, mais, tipo, tímida, então eu demoro um pouco mais pra me soltar. Mas foi tranquilo, das duas partes. Mas é o que ela falou, tipo, a mãe dela quer pro gelo, então ela acabou fazendo eu me sentir confortável estando na casa dela. Assim como poderia, tipo, estar numa casa de uma pessoa, indo lá quase todos os dias e a mãe, tipo, ser mais fechadona, não conversar. Acontece. Eu poderia estar lá indo 1 ano na casa dela que eu ia continuar sempre ficando, sabe, meio receosa. Mas sempre tem que ter essa desenvoltura e essa ligação pra conseguir trocar umas ideias. Assim como eu troco ideia com a minha mãe, tipo... Sim, a mãe dela também super me trata bem, a gente troca ideia. Uma fofa. O Maurício, então, o padrasto dela, adorei muito. Ele é falante também. A gente se deu bem. O que você faria se eu ficasse com outra pessoa? Socaria minha cara. Então, complexa essa pergunta. Depende, ué. Se fosse uma coisa escondida, descobrir? Não sei. Depende da situação. Se for uma coisa conversada, acordada, tipo, tô querendo ficar com outra pessoa, o que você acha e tal, parará. Eu ia gostar? Não ia gostar. Mas a gente ia conversar. Mas escondido, não sei, gente, complicado. É complexa essa pergunta. Porque a gente tem umas questões assim ainda que a gente E mais? não sabe. Estão perguntando do meu pai, como é que meu pai lida com a situação. Taraná. Meu pai já faleceu, ele é um anjinho. Nem? Então ele não lida com a situação. Agora, ele morreu quando eu tinha 14 anos. Perguntaram se nosso relacionamento é aberto. Não. Pra você é? Ai, gente, não sabe muito bem o que Não é aberto. Não é um relacionamento aberto, é que a gente não chegou a, tipo, falar, estamos namorando, é isso, não fique com mais ninguém, acabou. Nunca teve isso, assim. A gente nunca teve essa conversa. Eu acho que as coisas foram muito naturais, assim. Houve um momento que a gente sabe que as duas poderiam estar ficando com outras pessoas. E passou a ter outros momentos, meio que outra fase, assim, que a gente sabia que sei lá, seria muito estranho se estivesse rolando. E aí eu acho que de acordo com como as coisas foram acontecendo, com os papos que a gente foi tendo, a gente foi vendo que não era muito uma possibilidade agora. Mas é por isso que eu falei, se eu soubesse que ficou com outra pessoa, depende do contexto, porque a gente não namora, a gente nunca oficializou um namoro, uma parada assim, mas a gente também sabe que a gente... que não seria legal. Não seria nem um pouco normal. Eu, sabe, tipo, hoje em dia, sei lá, não seria legal. Esse final de semana eu ir pra uma balada beijar alguém. Ir pro rolê, ficar com outra pessoa. Seria estranho. Seria bem estranho. Mas a gente, não é aberto, não é questão de ser aberto, não. É que ainda não foi conversado, né? A gente tá deixando rolar até o dia que a Karen resolveu me pedir namoro. É isso. Será? Você acha que um dia a gente vai namorar? Sim. Não sei, sabe, gente? Por isso que eu não peço, galera. Imagina eu tomar um não. Ai. Imagina eu falar, quer namorar comigo? Aí ela vira e fala, vamos deixar rolando do jeito que tá. Tá tão leve assim. Ai. O que mais, galera, que vocês querem saber a respeito? Vocês são muito engraçadas falando disso, gente. A gente é besta, né? Mas tudo bem. Tu é besta. Eu não. Qual o lugar favorito de vocês pra saírem junto? Temaqueri e Cia. A gente tem um restaurante favorito, com certeza. A gente gosta de sair pra comer japa. Mas acho que das coisas... Quando a gente tá em São Paulo é mais
balada. E quando a gente tá no Rio é mais Baía das praia. Marinheiras, São Paulo. No Rio é praia e tem Maquirici. Quando não tá de quarentena, é praia e... É, e tem queria e tal. Caralho, já são 10 horas. Ó, a Thay... Fatos sobre mim. Meu despertador toca 37 vezes antes de eu acordar e eu acho muito bonitinho que a Catarina não reclama, gente. Isso é uma coisa que eu acho bem reclamável. Ela tá sabendo disso agora, que eu acho isso bonitinho também. O despertador toca no mínimo 7 vezes e ela segue a vida. Ela não briga comigo. Gente, eu não vou filmar o pedido se um dia na minha vida eu resolver pedir. Vai filmar pra gente guardar. Eu conto pra vocês como é que foi. Se um dia na vida ela pedir. E você vai contar como que foi o seu pedido, né? Porque no caso você que vai pedir. Se um dia na vida eu pedir, eu também conto pra vocês como é que foi. É isso. Quem é mais romântica? Eu? Eu. Não, sou eu. Eu. Romântica? Sou eu, gente. Sou muito romântica. Baía das Marinheiras é em São Paulo. A gente, quando pergunta quem é mais carinhosa, a gente costuma falar que são as duas, mas eu acho que eu mudei de ideia. Acho que sou eu mesmo, gente. O quê? O quê? O que você falou? Que eles geralmente perguntam quem é mais carinhosa e a gente fala as duas, mas acho que eu mudei de ideia. Acho que sou eu mesmo. Eu sou carinhosa, sim. Tem um jeito de ser mais, viu? Tem que fazer uma campanha. Quem acha que é a Karen que tem que pedir namoro? Quem vocês acham que tem que pedir namoro? A Karen. Gente, eu nunca pedi ninguém em namoro. A E Catarina daí? já pediu 37 vezes. Mentira. Mentira. Ai. Eu pedi... Não, eu acho que isso... Tô 3 brincando, vezes. gente. Não é porque eu nunca pedi que eu não pediria. Eu pedi só 3 vezes. E eu já tô de boa já. Não tem nada com isso, vocês não acham? Uma menina tinha perguntado qual seria a sua reação se eu te pedisse em namoro. Ué, gente, ia responder a pergunta. Se sim ou não. Que seria não no caso, galera, mas ok. Nossa, a moto geladona. Essa daqui, né? Essa não. As duas. Essa tá quentinha. De onde? Coloca na tua perna pra você ver se tá quente. Tá. Karen pede namoro, viu? Tudo tem a primeira Por vez, que Karen. vocês acham, gente? Karen, viu? Todo mundo falando Karen. Eu tô vendo ainda, eu tô averiguando se ela tá merecendo. Karen não tem nada com isso, não. Ai, muito bom. Karen não quer namorar, viu? Quem tem mais fogo, a Karen? Ai. O que mais? Desliga um pouquinho o ar. Gelado. Tô aqui, ó, assim já. Mas se bem que o bom do tá assim, eu ia poder usar meu moletom, né? Eu trouxe 2 moletom que nem A Catarina trouxe moletom pro Rio, nunca nem tchum. Rio ou São Paulo. Gente, São Paulo, a gente não namora, mas a gente fala, por exemplo, quando um dia a gente fala umas coisas brincando assim, tipo, se a gente fosse casar, ter filhos, viajar e tal. Bem coisas tranquilas de quem não tem nada, né? Aí eu falo pra ela, vocês não acham que tinha que ser Rio? Morar no Rio. Morar no Rio? Vocês não acham que tinha que ser em São Paulo? Rio tem tudo, São sabe? Paulo também. Praia, tem festa, tem business, negócio. Mas é que São Paulo a vida noturna é muito melhor do que aqui. E também São Paulo, pra sua profissão, lá também seria muito melhor. É que a Karen gosta do Rio porque aqui é muito mais natureza, né, galera? E ela ama a natureza. Esse negócio de trilha, praia, montanha, então. Só que eu falei pra ela que se ela morasse em São Paulo, a gente conseguiria ir, tipo, pra praia, de final de semana, essas coisas. E tem umas praias bem bonitas em São Paulo. A Cat merece que a Karen peça ela em namoro. Será? Ela tá falando. A Catarina tem razão. Rio Super, esse bando de Rio aí, vocês não lê. Eita, Namorei. mudei, tem que ser São Paulo. Karen pede namoro. Venham morar no Maranhão. Nem Rio, nem São Paulo, né? Maranhão. Idade, eu tenho 25, ela tem 26. Yes. As perguntas de lei. Eu tenho 26, ela tem 25, eu sou pisciana, ela é aquariana. Eu sou mais carinhosa, eu sou mais
romântica. Cara pede logo os carai. Surpreende ela, Karen. Também acho. Vai, Karen pede. Pede Gente, ela tá em fase de teste. Tá naquele período de Karen teste, pede. entendeu? Tô vendo se ela tá merecendo, porque assim, pra namorar, tem que, né, passar nesse período de experiência. Que são, na real, 12 meses de experiência. Então, Não, 12 também não. não? Estamos chegando na metade dos 12 já. Mas então, gente, eu acho que sobre o tema da live, meio que é isso, né? Duas chatas. Obrigada, Isabel. Duas chatas. Tem Gente, um botão em cima que tá escrito sair qualquer coisa, Isabel. gente, a questão é, a gente fica brincando esse negócio de namoro, mas a real é que assim, a gente sabe o que a gente tem, a gente tá feliz, a gente tá de boa, e isso não é um problema pra nenhuma das duas, tá? Sim. Então, tá tudo bem. A gente brinca e tal com isso, mas Falaram alguma coisa aqui. qual é a diferença de ficar pra namorar? Qual é, Catarina? Não era isso. Estavam falando que eu tava com sotaque de carioca. Tem coisa que ela fala. Bonitinha. Diferença de ficar pra namorar. Tô tentando só fazer ela entender que é biscoito não é bolacha, mas tem umas coisinhas que ela fala engraçadinho. Vai. Ficar pra namorar, eu acho que a partir do momento que você começa a namorar, assim, fala, vamos namorar, muitas coisas começam a, sei lá, a serem mais conversadas e, tipo... não sei como explicar, assim, mas acho que muitas coisas começam a ter um pouquinho, não de pressão, mas acaba que você tem um compromisso maior, sabe? Como você tá ficando, é que depende muito da relação que você tem com essa pessoa que você tá ficando. Depende, tipo, o que você conversa com a pessoa que você tá ficando, a que acordo vocês chegaram, se você estar com outra pessoa pra aquela pessoa, ok, tudo bem. Então, depende muito dessa comunicação. E a partir do momento que tá, vamos namorar, então acho que já fica muito claro na cabeça de ambas as pessoas que aquele compromisso existe. aquele compromisso existe, sim, que não precisa chegar a ninguém e falar, você não pode ficar com outra pessoa. Entendeu? São meio que umas coisas que acabam... Mas sendo mais intuitivas, né? O que eu digo sobre namoro, que era uma coisa que eu dizia, né, um tempo atrás, quando eu tava num momento muito meu, assim, eu falo, cara, pra você namorar, você tem que estar muito bem com você, porque você passa a pensar por dois. Você não pensa mais por um. Você automaticamente insere aquela pessoa na sua vida em todas as situações. Sim. Eu, pelo menos, vejo namoro muito assim. Eu acho que namoro é uma coisa muito construída, né? Que vai das suas referências, de tudo que você já viveu e do que você vai tendo com a pessoa. E cada namoro é muito de um jeito. Eu já tive outros namoros, e ela também. E eu já tive namoros que eu não repetiria algumas coisas de forma alguma. E tem outras coisas que eu não dispenso. Então são coisas que, querendo ou não, a gente tá se conhecendo. Sim. Ainda. Galera, falta 1 minuto pra live acabar. Sério? A gente falou bastante, acho que deu pra levar bastante esse assunto sobre relacionamento à distância. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu já vou finalizar, vou deixar ela salva, porque toda vez que eu fico enrolando, do nada ela fecha e eu não consigo salvar. Então eu já vou fechar aqui, vou deixar ela salva. Muito obrigada a todas as pessoas que apareceram aqui na live, que ficaram aqui com a gente nesse domingo. Vamos depois assistir BBB. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, segunda-feira, tem mais live. Talvez a última live dessa quarentena com a Karen. Tá, sem promessas, gente, de ser a última, de não ser. Mas a questão é, para de deixar as pessoas ansiosas. A questão é, espero que a gente tenha ajudado vocês. Pensem que namoro à distância não é uma coisa impossível, relacionamento, seja o que for à distância. Tem suas questões, como todos têm, mas assim, super dá. Com tudo acordadinho, combinadinho, tudo vai dando certo. E o mais importante é se você realmente quer aquilo, né? Sim. Então, quem quer, dá um jeito, quem quer faz acontecer, gente. Maior verdade da vida. Beijos, bom domingo para todos. Perfeitos. Tchau!